Então, boa noite, pessoal. Vamos para mais uma discussão de caso clínico, né, aqui da plataforma. E a ideia aqui não é trazer nada de excepcional, não. É trazer coisas do dia a dia, relembrar conceitos básicos, tentar fazer como acontece na vida real mesmo. Então, um caso de dupla lesão aórtica, sem muita pegadinha, para a gente discutir se tem alguma coisa que nessa situação de dupla disfunção, se há algum cuidado com determinado tipo de parâmetro avaliativo ou não. Comigo hoje está o doutor Castilho, nosso professor, mestre, ídolo e tudo mais, que vai conduzir aqui comigo essa discussão. Professor, tudo bem? Tudo, Caio. Obrigado pelos adjetivos aí, mas não sou nada disso. Eu sou entusiasta e um fã da ecocardiografia. Isso aí é sem dúvida, e sou um fã de você. Não, que é isso. Inclusive dos seus blogs, né, que são famosos agora no Brasil. Um prazer enorme estar aqui. Hoje o nosso amigo Zifone, ele está passeando, deixa ele passear, muito bom. É justo, é justo. E nós vamos, então, discutir um caso muito simples, apenas para ver alguns aspectos assim interessantes, né, numa dupla disfunção aórtica, que eu acho que interessa, né, para fazer uma metodologia, né, de análise desse tipo, que eu acho que é o mais difícil, né? A estenose aórtica talvez seja a valvopatia de mais difícil análise, né, porque tem muitos fatores discordantes. Então, chamar a atenção para a importância, né, das medidas que a gente faz, da verificação dessas medidas utilizando outras metodologias, etc. Então, vamos lá. Perfeito, vamos lá. Só para revisar alguns detalhes em relação à epidemiologia, né, como a gente sabe, a estenose aórtica é uma condição de prevalência crescente, dado o envelhecimento populacional, e só para a gente ter uma ideia dessa magnitude, na população que tem 60 anos ou mais, a prevalência chega a 5%, né, se a gente considerar a população mundial, isso aí realmente é um valor bem significativo. E aqui no Brasil, a gente vê que realmente esse padrão ele é o que realmente condiz com a estatística mundial, né? À medida em que há o envelhecimento populacional, né? À medida que os anos vão passando, a prevalência ela vem aumentando. Como no mundo, né? É uma condição que é mais prevalente entre homens, só que e tem um padrão, né, gradativo no ano, ou seja, é uma curva em ascensão, todo ano essa prevalência ela aumenta. Mas apesar de ser mais frequente no sexo masculino, quando a gente vai avaliar a mortalidade proporcional, as mulheres elas têm uma mortalidade maior, né? E aí é uma coisa que a gente tem que ficar atento, sobretudo quando a gente for avaliar o momento adequado de intervenção nessa população. Então, vamos trazer um caso clínico de uma mulher, 74 anos, que veio fazer um exame na escola. O exame foi feito por aluno, então a gente tem algumas medidas, outras não, mas vai dar para discutir aqui o basicão do dia a dia, professor. Vamos lá para as medidas básicas. É um septo de 14, uma parede posterior de 13, com um diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo de 46, o sistólico 29, uma fração de ejeção calculada pelo método simples de 60%. Ou seja, é um ventrículo que condiz com um quadro de estenose aórtica. Quando a gente vai avaliar outros parâmetros, a gente tem aqui o volume do átrio esquerdo não indexado, de 46 ml, o do direito 34, e aí já sabendo, né, que se tratava de uma valvopatia aórtica, foi feita a medida do diâmetro da via de saída, com a área de 3,5 centímetros quadrados, função ventricular direita pelo TAPS preservada. Chamava atenção, professor, nesse caso, uma dilatação de aorta ascendente, medindo 4,7 centímetros, então já é uma dilatação significativa, com extensão para a região do arco aórtico, e a aorta descendente medindo 1,6. Professor, a primeira pergunta, no seu dia a dia, é de sua prática fazer essa medida do diâmetro do arco aórtico e da aorta descendente torácica? Sim.
Sí, principalmente cuando tem estenosis aórtica. Porque o arco aórtico dilatado, ele vai influenciar provavelmente na chamada recuperação da pressão da estenose aórtica. Quando você mede, né, o gradiente aórtico entre a via de saída e a aorta ascendente, esse gradiente vai ser maior à medida que a área da aorta ascendente aumenta. Áreas de aorta ascendente aumentando muito, eles não permitem que aquela pressão se recupere rapidamente. Então, nós vamos ter um gradiente proporcionalmente maior através da estenose aórtica. Ou seja, ele é um fator que agrava um quadro de estenose aórtica. Nesse caso, como estamos vendo aí, ele se estende até o arco aórtico e parece que depois da emergência da subclávia ele diminui outra vez. Então, provavelmente já é uma dilatação, uma ectasia de aorta, né? Eu acho que ainda não chega a caracterizar um aneurisma de aorta ascendente, mas uma ectasia da aorta que pode, né, maximizar esse quadro de estenose aórtica. Lembrar, né, que, como foi falado no começo, uma dupla disfunção, né? Então, a insuficiência aórtica, aquele refluxo, ele pode ter realmente alguma influência no fluxo que vai e vem através de uma aorta estenótica, que é relativamente uma área fixa. Então, nós vamos ver aí como que se desenvolve isso aí, né, se essa influência é importante ou não, mas deve ser levado em consideração também o grau da insuficiência aórtica, que pode, né, superestimar um grau de estenose aórtica devido ao hiperfluxo que passa através dessa válvula aórtica. Então, resumindo, professor, quanto maior o diâmetro da aorta, menor é o orifício valvar proporcional e, por consequência, maior vai ser essa velocidade de fluxo elevando os gradientes. Seria isso? Exatamente. Perfeito, maravilha. Em relação aos parâmetros de função diastólica, tem uma relação EA de 1,15, uma onda A mitral de 90, uma onda E, desculpe, de 113, onda A de 98, com Doppler tissular normal. Algum comentário, professor? Seria uma função diastólica aparentemente normal. Você viu que os átrios eram pequenos, né? Mesmo no indexados, né? Esses valores seguramente não iriam ficar indexados acima dos valores normais. Dá para ver aí no fluxo mitral, né, a influência da insuficiência aórtica, né? Você vê essa vibração que aparece na diástole em cima da válvula mitral, isso provavelmente provocado pela insuficiência aórtica incidindo no folheto anterior mitral. Mas mesmo assim não parece ter tido assim nenhuma alteração importante com relação à velocidade da válvula mitral. Até demonstrar o contrário, uma função diastólica dentro do normal. Perfeito. E aqui, né, seria o nosso caso, né? Você vê que de fato há uma regurgitação aórtica associada, que a gente vai graduá-la daqui a pouco. Quanto à lesão estenótica, né, a gente já tinha lá a área da via de saída, então foi feita a integral do fluxo de via de saída, junto com a integral do fluxo transvalvar aórtico. Então a gente tem uma VTI de 32,1 da via de saída, a integral da válvula aórtica de 107,7, que pela equação de continuidade dá uma área valvar de 0,6 centímetros quadrados. Em relação aos parâmetros hemodinâmicos, tem uma velocidade máxima de 4,42 metros por segundo, um gradiente médio já bem elevado de 51 milímetros por mercúrio. E aqui não deixa dúvida, né? A gente tem vários parâmetros concordantes que, quando a gente vai avaliar, né, vai classificar essa estenose como importante. Além da equação de continuidade, se for factível, né, dependendo do grau de calcificação, a gente pode fazer também a estimativa da área valvar aórtica pela planimetria. E nesse caso, deu para fazer. E o interessante foi que justamente coincidiu com o valor da equação de continuidade. A gente sabe que, às vezes, alguns parâmetros eles vão ser discordantes, mas aqui casou, né, professor? Deu para fazer o mesmo valor de medida. Importante aí, eu acho que essa área aórtica indexada, né? Que ele aparece aí, Isso, 0,4, né? Centímetros quadrados por metro quadrado. Lembrando que o Geiger-Nain fala abaixo de 0,6, já é uma estenose aórtica importante, ou abaixo de 1 centímetro quadrado, se a gente não indexar. Então, aqui é importante, né? Eu acho a importância de você fazer várias medidas para ver se elas são coincidentes.
Principalmente, eu confio muito na planimetria, quando ela fica bem fácil de fazer, nem sempre é, né? Mas quando possível, fazer planimetria, porque ela vai medir a área anatômica dessa válvula aórtica. Não, não esquecer nunca, né, que o Doppler está medindo a área de fluxo. Não é exatamente a área anatômica. A área de fluxo costuma ser um pouquinho menor. Aqui coincidiu, né? As duas deram 0,6. Eu acho que dá para classificar e chamar atenção para isso, né? Sempre medir por vários métodos, se possível, diferentes, para ver se existe alguma coincidência, e com isso tu reforça o diagnóstico de uma forma mais fácil, né? Perfeito. E vai trazer mais confiança para o seu exame, né? Na hora de elaborar o laudo, você vai ter mais segurança em classificar essa disfunção, essa estenose valvar. Eu, normalmente, pessoalmente, eu sempre tento fazer por mais de uma medida, né? Mais de um método de medida, e coloco os dois, mesmo que haja uma certa discordância, eu coloco porque o clínico que está acompanhando na longitudinal, ele vai ter uma ideia desse padrão de evolução de doença, que é o mais importante do que um valor isolado. Então, uma coisa que eu queria acrescentar aqui, com relação a quando você mede, né, a área por continuidade, né, ela é sujeita a algumas variáveis que são importantes, como a localização do teu... Primeiro, né, o diâmetro da via de saída, que deve ser medido de forma melhor possível, utilizando o zoom do equipamento, exatamente na sístole, quando a válvula aórtica está de maior tamanho, mais aberta, né? Inclusive um pouquinho abaixo, na via de saída, não exatamente na válvula aórtica. Esse seria o ponto crítico, o mais crítico da medida da equação de continuidade. Mas uma coisa que a gente esquece muito na equação de continuidade é o posicionamento do volume amostra quando você usa o Doppler pulsátil na via de saída. Porque, obviamente, numa estenose aórtica vai haver uma convergência de fluxo. Esse fluxo vai acelerando gradativamente até que encontra o orifício valvar. E se você deixasse o volume amostra da via de saída muito próximo do orifício valvar, você vai subestimar a sua estenose. Você vai fazer, né, uma velocidade de via de saída maior do que realmente é, né? E com isso você vai dar uma estenose não tão grave como talvez seria se você posicionasse de forma correta o seu volume amostra na via de saída. Mas também não pode deixar o volume amostra muito dentro do ventrículo. Lembrando, né, que a aceleração do fluxo é convectiva, à medida que se aproxima do orifício. Então, eu sempre meço, né, e tento colocar o zoom do equipamento e vejo aquela área de convergência, aquela aliasing de cor que se forma na via de saída, e coloco um pouquinho antes da aliasing de cor. Seria uma forma de você normatizar ou padronizar a medida do fluxo da via de saída. Que todo mundo fala da via de saída diâmetro, mas o fluxo da via de saída com o pulsátil é exatamente extremamente importante. E é interessante que quando a gente está nas monitorias, né, é uma dúvida que realmente acontece, né? Alguns alunos, eles sempre ficam com essa dúvida, qual é o nível de posicionamento lá do volume amostra. Isso é uma informação muito importante, porque, como você disse, você vai, quanto mais próximo dessa zona de convergência, maior a velocidade, maior vai ser a integral, menor vai ser a área, né? Exato. Então, aqui, como eu já falei, concordou, né? Todos os parâmetros dão para uma estenose aórtica importante. Veja como o refluxo ele bate na mitral, né? Ele passa... Isso, ele tem um... anterior mitral. Exatamente. E aí, em relação à insuficiência aórtica, como é que a gente vai avaliar? Toda vez que a gente está diante de uma insuficiência valvar aórtica, a gente precisa, pelo menos assim, eu penso dessa forma, tentar identificar qual é o mecanismo, né, dessa disfunção. Existe uma classificação proposta por El-Khoury, uma classificação em 2005, que foi a primeira classificação que utilizou o mecanismo como base, não a etiologia. E aí ele divide, né, a insuficiência aórtica em 3 tipos diferentes, a depender de suas características. E aqui, nesse caso, ele vai ser interessante porque a gente tem tanto acometimento da aorta ascendente, então se enquadraria em um dos tipos 1, mas também a gente tem restrição de mobilidade pela estenose associada, então também tem o tipo 3.
E aí, qual será o mecanismo preponderante, né? Qual será? Mas vamos lá. O tipo 1, ele vai levar em consideração que as cúspides são normais, no nosso caso não é, porque tem estenose, mas com a dilatação de aorta ou perfuração do folheto. E aí a diferença vai ser o segmento aórtico acometido, né? O tipo 1A é só a junção sinotubular, 1B você tem seio de valsalva e junção sinotubular, então a raiz da aorta propriamente dita. O tipo C, a junção ventrículo-arterial, que seria o anel valvar. E o tipo 1D seria perfuração do folheto, não é nosso caso. O tipo 2 é prolapso, também não se aplica, mas o que chama atenção é que a gente vai ter um jato excêntrico, né, em direção oposta ao folheto que está tendo prolapso, e o tipo 3 tem restrição da mobilidade, e aqui às vezes fica difícil, porque o jato ele pode ser tanto central como excêntrico. Perceba que o nosso jato, ele é um pouco central, mas ele também passa ali em direção ao folheto anterior da mitral, então talvez esse mecanismo aqui seja o preponderante no nosso caso específico. E aí, professor, só para a gente fazer uma rápida e breve revisão sobre os parâmetros de avaliação da insuficiência aórtica, né? A gente tem parâmetros semi-quantitativos, parâmetros quantitativos, enfim, para a gente ver como é que a gente pode avaliar. O ideal sempre é usar uma avaliação multiparamétrica para que a gente tenha uma avaliação mais confiável. Aí nós temos vários parâmetros, obviamente, diâmetro, volume de ventrículo, né, espessura de parede, diâmetro da aorta ascendente, mas tem vários trabalhos, inclusive o próprio guideline de valvopatias, aquele de 2005, ele enfatiza aqueles 3 componentes do refluxo, né, que ele chama a convergência de fluxo, ou seja, a existência de uma região de convergência antes da insuficiência já indica que esse refluxo é pelo menos moderado, né? O diâmetro da vena contracta, o do orifício regurgitante também pode ser, né? Mas a vena contracta, e o comprimento do jato regurgitante, ou seja, o tamanho, até onde ele chega dentro do ventrículo esquerdo. Esses 3 componentes, quando associados, ele te dá uma ideia boa da insuficiência, sem considerar, né, o Doppler contínuo da via de saída, né, na posição de 5 câmaras, para se medir aquele pressure half time do refluxo, que é um parâmetro quantitativo, né, da insuficiência aórtica. Então, eu acho que se a gente combina esses parâmetros, a gente se aproxima bem do grau, do tipo, né, de insuficiência aórtica e principalmente do grau, sem esquecer do fluxo retrógrado na aorta torácica descendente, né? E sempre examinar a aorta abdominal superior para ver se também não tem um fluxo retrógrado, que já caracteriza uma insuficiência aórtica como importante. A presença de fluxo retrógrado apenas na aorta torácica descendente, vista pela posição supraesternal, já pelo menos classifica a insuficiência aórtica como moderada, né? Principalmente se a velocidade de final de diástole ela for maior que 1,5, que 15 centímetros por segundo. 15 ou 17, não me lembro bem. 15. 15, né? Isso. Eu acho que aí é uma questão de colocar parâmetros semi-quantitativos, né, ou parâmetros observacionais associados a parâmetros quantitativos, né, como o PHT, como medida da vena contracta, etc, etc. Exatamente. Então, tudo isso que o professor falou, eu trouxe aqui em imagens para que a gente fixe um pouquinho mais. Logicamente que aqui a gente vai falar de uma forma bem breve, né, mas sem muita pegadinha, né, o que é de verdade. Então, uma forma de medir é a relação do jato pela via de saída, então você vai medir a largura do jato e o diâmetro da via de saída. Essa medida do jato, ele é logo abaixo do plano do anel valvar, um pouquinho depois da vena contracta. Então, se a gente considerar o que o professor disse daqueles componentes, zona de convergência, vena contracta e largura do jato, essa medida seria um pouquinho abaixo da vena contracta na janela paraesternal longitudinal. Você vai fazer essa relação, quando menor ou igual que 25%, ela é leve, entre 26% e 64%, moderado, e acima de 65%, né, a gente considera como importante. É fácil de fazer, a janela normalmente nos dá imagens bem tranquilas, então já é uma forma de você já começar seu exame tendo ideia do tamanho do problema que você vai encontrar.
Existe algumas limitações para essa avaliação, sobretudo quando a gente está diante de jatos excêntricos, então esse tipo de medida ele vai perdendo valor. Quando a gente tem mais de um jato associado, então às vezes você tem um prolapso, aí você vai ter um jato central, um jato comissural, dois jatos distintos, enfim. E o orifício valvar elíptico, que é o que a gente normalmente observa nas válvulas aórticas bicúspides, ela subestima a gravidade, então esse tipo de medida não deve ser utilizado. Outra forma, professor, que dá para usar também é a área do jato. Você vai pegar a área da via de saída, né, que a gente calcula lá para a Eu equação de gosto muito dessa continuidade. aí. E aí, no eixo curto, no plano dos vasos da base, né, a gente vai pegar a área do jato do refluxo lá na imagem da válvula aórtica. E aí você faz essa relação, se menor que 5% leve, 5 a 20 leve a moderado, que aí é o guideline americano, né, que considera essa graduação, a nossa é leve, moderada, importante. Entre 21 e 59, moderado é importante, mas é igual que 60% importante. Esse aqui, se o jato for central, é super tranquilo. Agora, quando a gente depende muito da direção do jato, do formato dele e do ganho do Doppler. Então tem que ter alguns cuidados, porque se esse jato, se tiver um refluxo comissural, por exemplo, isso aqui já não vai se aplicar, não é isso, professor? Exato. Exatamente. Isso aí é para dados centrais. O segredo é abaixar a escala de cor, o ganho, aliás, não é a escala, é o ganho da cor, até você delimitar bem aquele orifício regurgitante. É uma medida muito boa de muito ser feita. elevado, um ganho de cor muito elevado, seguramente ele vai Superestimado. uma área muito maior. Então, é uma questão de experiência, né, para fazer essa medida. Ela é boa, eu gosto. Eu utilizo com frequência, né, na insuficiência aórtica, quando, obviamente, tem essa condição de jato central. Tá? Naquele tipo 1, né, da classificação, aquele que é provocado pela dilatação da aorta, muitas vezes é esse orifício triangular, porque exatamente pelo afastamento das cúspides da válvula aórtica. Uma cooptação incompleta, né? Coaptação incompleta. E aí fica até mais fácil de fazer esse tipo de medida. Eu gosto dele, claro, tem suas limitações, mas é um método relativamente fácil de ser feito e, tomando alguns cuidados, ele funciona. Pelo menos corrobora aquilo que você está vendo, né, no resto do exame. Que o exame não é apenas, né, um parâmetro, todos os parâmetros têm que ser considerados. O diâmetro da vena contracta é outra medida que pode ser feita com facilidade, né? Se a gente conseguir visualizar todos os três componentes do jato regurgitante, então vai ser a área mais estreita e imediatamente distal ao orifício regurgitante. Também, assim, se tiver bem visualizado, é uma medida confiável. A gente vai pegar justamente nessa região mais estreita que tem após o orifício. Menor até 0,3 centímetros leve, entre 0,3 e 0,6 moderado, acima de 6 seria uma insuficiência aórtica importante. Quando a gente tem jatos excêntricos, essa região ela pode ficar, essa medida ela pode ficar subestimada. Quando a gente tem áreas de muita velocidade, né, uma expansão do jato central pode superestimar, então no nosso caso, em que a gente tem uma dilatação de aorta associada, que vai ter uma expansão, um aumento rápido, né, súbito dessa velocidade, pode superestimar, e tem influência pela via de saída, né, se a gente tiver, por exemplo, uma situação de movimento sistólico anterior da válvula mitral, né, exato, um septo sigmoide, isso pode Qualquer ser. obstáculo, né, que se encontre no caminho de insuficiência, ele pode desviar o jato. Perfeito. O PHT, que é o tempo que o gradiente pressórico leva para cair para metade do seu valor inicial, eu utilizo bastante. O grande desafio é o alinhamento correto, porque às vezes a gente tem um refluxo muito excêntrico, você não consegue fazer esse alinhamento e aí você não vai ter uma curva de fluxo muito bem delimitada. E aí a lógica é, quanto maior o gradiente, menor esse tempo. É feito na janela apical 5 câmaras, como o professor já falou. A gente utiliza o Doppler contínuo. Para isso, precisa de um alinhamento adequado e a curva bem definida, né? Para poder a gente fazer esse tangenciamento
da, Agora, ele da curva de sofre algumas desaceleração. influências, né, Caio? Ele sofre influência principalmente da pressão diastólica final do ventrículo, aliás, da pressão durante toda a diástole do ventrículo. Ventrículos que têm um enchimento ventricular restritivo, eles costumam oferecer uma certa resistência ao refluxo e vão deixar essa curva mais horizontal, ou seja, eles vão subestimar o grau de insuficiência aórtica. É muito importante isso aí, principalmente quando os ventrículos são muito hipertróficos. No caso da dupla disfunção, em que o ventrículo fica mais rígido que na parede, e isso faz com que esse pressure half-time passe a perder um pouco do seu valor nesses casos. Sempre levar em consideração isso aí, né? O aumento da No, pós-carga, por outro lado, né? Um aumento importante da pós-carga, por qualquer motivo, aquelas pressões diferenciais muito grandes, eles tendem também a acelerar esse refluxo, a superestimar o grau de insuficiência também, ao contrário, né, do que ocorre com o aumento da pressão de enchimento ventricular, né? Do aumento da pós-carga exagerado, né? Uma diferencial muito grande, que é o que acontece na insuficiência aórtica, faz com que essa curva seja mais rápida. Então, pode superestimar o grau de insuficiência. E que é importante você usar a supraexternária subcostal. no nosso caso específico dessa paciente, né, como ela tem um padrão de diástole aparentemente normal, isso indica que realmente ainda há uma complacência ventricular. E se eu não estou enganado, a pressão arterial na hora do exame foi de 140 por 90. Eu acho que é por aí, a gente vai ver ali no final. Então, seria uma medida factível para o nosso caso. Acho que foi 140 por 70. E 70? uma diferencial um pouquinho alargada. Perfeito, perfeito. Então, em relação aos valores para graduação, quanto maior que 500 milissegundos seria uma insuficiência leve, entre 500 e 200 milissegundos moderado e menor que 200 importante. E aí, como você disse, né, ele depende de parâmetros de pré e pós-carga. Ele é influenciado pela pré e pós-carga e está muito relacionado com a complacência ventricular. E aí, um detalhe importante, que quando a gente tem uma IAO importante, mas crônica numa fase compensada, esse ventrículo ainda complacente, né, ele recebe um volume maior, uma sobrecarga volumétrica, então ele relaxa bem, você pode ter um PHT em níveis de moderado e não de importante. E o gradiente transvalvar reflete, tem relação direta com o PHT, então na presença de uma estenose, você pode superestimar, e no uso de vasodilatadores, você diminuir essa pós-carga, também pode impactar nessa medida. Então, pacientes medicados, a gente tem que ter atenção. Exatamente. A extensão do jato, professor, na cavidade ventricular, os livros, de uma forma geral, eles indicam que é para uma avaliação inicial, né? Mas não é subjetiva, É mas bem assim, não é subjetivo. indicado para também fazer como uma medida isolada, né? Então, se esse refluxo ele fica restrito à via de saída, seria um refluxo leve, a priori. Se ele chega até o plano de coaptação da válvula mitral moderado, e se ele adentra realmente, passa do plano de coaptação da válvula mitral, seria um refluxo importante. E a gente tem os métodos volumétricos, né, em relação ao uso do PISA também, tem o volume regurgitante e a fração regurgitante. Lembrando que na presença de refluxo mitral associado, esses métodos eles vão perder valor, porque você meio que se você está fazendo uma medida de diferença de volume que entra no ventrículo e que sai, se você tem um refluxo mitral, parte desse volume está voltando para o átrio esquerdo, então você meio que... Eu acho esse método não muito aplicável, né? É difícil, a variabilidade é muito grande, né? Você está medindo Isso, duas áreas valvárias, a via de saída, você está medindo um diâmetro mitral, que nós sabemos que não é um círculo, né? Você está isso. assumindo que seja circular, mas não é, né? A menos que você use dois eixos, antero-posterior e comissural, para fazer essa medida. Eu não gosto muito desse método, não. Tem um pessoal lá da França, né, do Pivarot, né, principalmente, que eles trabalham muito com a parte de válvulas e próteses, que eles gostam
desse método. Eles aprimoraram esse método e eles dizem que esse método é superior até ao método pressure half-time, por exemplo, para fazer medidas de área mitral, né? Mas eu tentei fazer isso aí na prática e ele tem uma variabilidade muito grande, principalmente, né, quando há uma disfunção mista, né, uma dupla disfunção mitral associada a uma dupla aórtica, uma insuficiência aórtica associada a uma dupla mitral. Mesmo na estenose mitral é difícil medir o anel, né? Por mais nítido que ele apareça, é mais difícil. Eu acho, não sei, eu não sou muito fã desse método, não. Eu confesso que não uso. E aí, temos os valores, volumes inferiores a 30 ml, seriam insuficiência leve, entre 30 e 60 moderado, acima de 60 é importante. E aí a fração regurgitante é a mesma coisa, só que em porcentagem, né? Utilizando o método de PISA, você vai ter praticamente valores semelhantes, a diferença é que moderado é 30 a 49, acima de 50%, importante. Pois é, o método de PISA na insuficiência aórtica não é nada fácil, né? Não. Embora o orifício tenda a ser circular, ele não forma uma convergência assim tão evidente, né, como aparece na válvula mitral. Então, às vezes, fica um pouco difícil aplicar esse método. Agora, na maioria das vezes, você não consegue determinar, né, o raio da convergência de fluxo de uma forma mais precisa. Exato. Também é outro método que eu não confio muito. Eu prefiro fazer a área por planimetria do orifício regurgitante. Não é suposto, né? Por planimetria e multiplicar essa área pela integral da regurgitação para estimar o volume regurgitante. Eu acho mais factível do que você aplicar o método PISA. Perfeito. Não sei qual é a opinião com relação a isso, mas... Não, eu concordo perfeitamente. E aqui uma avaliação que eu gosto muito de fazer, acho que ajuda muito para a gente, que é a avaliação do fluxo em aorta. A gente sabe que, fisiologicamente, a gente tem um fluxo diastólico na aorta torácica, porque é justamente esse fluxo que vai perfundir as coronárias. Acontece que ele deve ser, né, protodiastólico. Quando esse fluxo ele ocupa toda a diástole, aí sim ele tem significado patológico. Então é uma medida fácil de fazer, às vezes assim não dá muito trabalho. Nem sempre a curva do fluxo ela fica muito nítida, então pode gerar dúvida se aquele fluxo reverso ele ocupa toda a diástole ou não, mas às vezes você pode utilizar de algumas artimanhas para melhorar essa percepção. Então, como eu disse, quando ele é óleo diastólico, ele tem significado patológico, e aí, na aorta torácica descendente, quando presente, ele vai indicar que essa insuficiência é pelo menos moderada. Então, por que pelo menos moderada? Aqui nesse exemplo fica bem fácil, né? Aquele exemplo de livre, mas na verdade nem sempre isso é bem, essa curva de fluxo ela vai ser bem visível. Mas por que pelo menos moderada? Porque mesmo sem avaliar o fluxo da aorta abdominal, a gente pode quantificar esse refluxo como importante se essa velocidade final for maior que 20 centímetros por segundo, ou aqui nesse caso aqui a gente tem uma velocidade de 44 centímetros por segundo, então já bateria o martelo, né? Ou quando você faz a integral desse fluxo reverso, e essa integral é maior que 15. Então, já ali na aorta torácica, você já pode bater o martelo e definir como importante. Eu gosto muito de usar esses parâmetros, professor. Eu gosto também. Esse é um parâmetro que requer um pouquinho de ajuste do Doppler, mas ele é muito bom. Porque não esquecer aí, usar sempre Doppler pulsátil, né? Não utilizar Doppler contínuo, usar Doppler pulsátil para não ter contaminação de fluxo venoso que vai aparecer no meio, né? E regular o Doppler, abaixar o ganho. Principalmente abaixar o ganho, porque essa é uma região de velocidade muito alta, que ele costuma dar uma imagem bem característica, a gente chama imagem em espelho do fluxo. Quando você usa o ganho normal, você vai ter um fluxo indo na direção que deve ir e um fluxo voltando, como se ele estivesse voltando ao mesmo tempo. Esse é um artefato chamado artefato de velocidade. E quando você diminui o ganho do seu Doppler, esse artefato diminui ou desaparece. Então é muito importante esse aspecto do ganho do Doppler pulsátil
diminuir o mais que puder para você delimitar de uma forma mais precisa aquele fluxo retrógrado, quando ele estiver presente, claro. Outra forma é usar o modo M colorido, né? E aí ele vai dar essa diferenciação de cor e vai nos ajudar. Então, por exemplo, aqui nessa imagem você vê que esse fluxo reverso ele ocupa só a protodiástole, enquanto aqui ele é proto-mesoteles diastólico, né? Ele é holodiastólico. Então, às vezes facilita usar o modo M e ajuda, professor. O pessoal fala mal do bichinho, mas ele ajuda. Diastólico, né, que a gente chama de incisura dícrota, né? Ele reflete a dilatação do bulbo aórtico na hora que o ventrículo, que a complacência ou a elasticidade da aorta recebe aquele impacto do fluxo. Ele volta um pouquinho rapidamente na parte inicial, exatamente para permitir a perfusão coronária. Mas ele é rápido, ele ocorre no máximo até a metade da diástole. Tá? Então, o modo M-Core é muito bom para você ver relação temporal do fluxo. Né? Então, em dúvida, será que esse fluxo é mesotele? Aí você coloca o Doppler-cores, e se ele ocupa toda a diástole, você fecha com um refluxo holodiastólico, né? Que é o que determinaria o grau da insuficiência aórtica. Está muito boa essa imagem aí, muito bem explicada, eu acho que é muito útil e pode ser usada, é muito simples. E aí, a gente também vai lá no subcostal e avalia a aorta abdominal proximal. E aí, como a gente está numa região diferente, a direção do fluxo também é diferente, né? Então, o fluxo normal, ele é positivo, e o fluxo reverso, ele é negativo. Então, se ele for holodiastólico aqui, a gente vai ter uma insuficiência importante. A gente tem aqueles complicadores, né, que seriam o aumento do diâmetro diastólico e do diâmetro sistólico, disfunção ventricular, que no nosso caso não vai se aplicar. Mas vamos ver então como é que são os fluxos da nossa paciente, né? A gente vê claramente que a gente tem um fluxo de alta velocidade, né? Mas aqui a gente fica na dúvida, professor. Vamos ver como é que são as curvas de fluxo. Aqui foi o PHT, né, medido lá. O PHT do nosso refluxo deu 410, então seria classificado como moderado. E aqui a gente tem um fluxo reverso holodiastólico e com a velocidade de 29 centímetros por segundo. Então, se superior a 20, já indica, é importante. Então, aqui a gente tem dois parâmetros discordantes, professor. Mas eu vejo aí nesse segundo fluxo, talvez essa medida foi um pouquinho exagerada. Você vê que a queda do fluxo é um pouquinho menor, né? E aí são velocidades, né, muito próximas. Isso. Aí, nesse caso, para eu fechar importante, eu olharia aquele outro que você mostrou antes, que é o abdominal, né? Vamos para ele. Tá? Temos aqui o fluxo abdominal. Para mim, professor, ele gera um pouquinho de dúvida, mas para mim, eu não fico seguro dizer que ele ocupa todo a diástole, não. Ela vai caindo, pelo menos até a metade da diástole ele vai. Tem um artefato aí, né, que aparece sistematicamente aí. Pode ser a parede da aorta que bateu aí, né? Não parece chegar no final da diástole, porém, fica a dúvida, né? Aí a gente vai, nesses casos eu vou pela diretriz americana e coloco moderado é importante. No final das contas, assim, não vai ser essa medida que vai definir, né, a conduta da paciente. Vai definir a conduta, uma troca valvar, aí não tem, ou uma TAV, né? Exato. Uma das duas, mas ele vai ser pouco relevante. Aí o que me preocupa mais é essa aorta ascendente, né, Caio? Dilatada. Muito. Que tende a perpetuar esse grau de estenose, né? Mesmo com uma prótese, aquela recuperação da pressão de uma prótese com uma aorta muito dilatada, ela é muito pequena. Ou seja, o gradiente através da prótese tende a aumentar à medida que a aorta ascendente dilata. Tem uns trabalhos que mostram uma fórmula de compensação para calcular essas áreas tanto de prótese como de válvula, quando você tem dilatação da aorta ascendente. Não me lembro muito bem. A diferença não é muito grande também, assim que justifica você utilizar de rotina, mas que mostra a insuficiência dessa aorta dilatada.
Tanto que cirurgião, quando ele troca a válvula, muitas vezes, nesses casos, ele coloca um pequeno tubo de dacro lá para diminuir o diâmetro dessa já aproveita, né? E aí, quando a gente tem dúvida, professor, e como a gente falou que isso aqui não vai ser o determinante, a gente tem a utilização, a possibilidade de utilizar recursos avançados, né? Que também vai trazer uma série de informações adicionais que vão ajudar na tomada de conduta. Então, aqui a gente tem o strain, né? O strain da paciente, um strain global do ventrículo esquerdo de 22,7%, né? Com a fração de ejeção estimada de 65%, conduz com o nosso Simpson, e tem esse padrão aqui de bullseyes, professor. Então, aquele bullseye à esquerda, mesmo com 22,7, eu estou vendo uma heterogeneidade, né, que é aquilo que você vê normalmente nos ventrículos hipertróficos, né? Aquele padrão que a gente chama de padrão de hipertrofia ou padrão hipertensivo, né? Ou de sobrecarga pressórica. Embora seja um strain normal, né? Você vê, não está muito claro essa pequena imagem, mas dá a impressão que todos os segmentos apicais apresentam um aumento significativo, né? Com relação aos segmentos médios, né? Principalmente. Com relação à deformação dos segmentos apicais. Deixa eu ver nos traçados lá. Ela não tem contração pós-histórica evidente, né? Tem uma dupla contração. Aqui, professor, aqui a gente não consideraria pós-histórica? Só tem uma contração pós-histórica. O segmento que corresponde aqui, nesse índice de contração pós-histórica, ao segmento médio anteroseptal, que está com, parece que 61 milissegundos, né? Esse segmento aí em azul é o índice de contração pós-histórica, certo? Isso. Então, a impressão que dá é que ele tem uma contração pós-histórica um pouquinho maior nesse segmento anteroseptal, medial, né? Que corresponde exatamente àquele segmento que você mostrou lá. Exatamente. Mas, fora isso, né? Ele não tem um padrão de distribuição de coronária, de irrigação coronária, né? Não. Claro, e aí, que 74 anos. Isso, exato. Aí, assim, também foi utilizado um parâmetro, uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica do trabalho miocárdico, né, que incorpora a variável pós-carga, né, então aqui 14, 140 por 70, como o senhor já havia falado, e avalia o comportamento durante todo o ciclo cardíaco. Então, através dessa avaliação, a gente tem um parâmetro de eficiência, né, um parâmetro a mais. Então, para quem não é familiarizado, essa sigla aqui, GCW, significa o trabalho construtivo, ou seja, o quanto que o coração ele está trabalhando, que está contribuindo para a função contrátil, função de bomba, enquanto que o GWW é o trabalho desperdiçado, ou seja, o coração continua a trabalhar no momento em que ele não contribui para a função ventricular. Então, para a gente ter uma ideia, o normal aqui é em torno de 1.700, ele está trabalhando bastante, né, aqui em repouso, mas o desconstrutivo, ele está bem elevado, é para ficar inferior a 70. E é engraçado, professor, que o desconstrutivo, né, em pacientes com estenose aórtica, mesmo após a troca valvar, parece ser um parâmetro que não tende a diminuir, indicando um dano permanente, né? Talvez fibrose, né? Enfim, então, aqui a gente consegue documentar que, de fato, é um coração que está trabalhando mais para tentar compensar essa grande quantidade de trabalho desperdiçado, o que vai resultar numa eficiência reduzida. A gente esperaria uma eficiência maior que 95%, aqui já está baixo, né? Está baixo. E veja interessante no traçado, lá na curva, né? A curva ascendente do momento que a válvula aórtica, ou que começa a sístole, né, ventricular, aí à direita da curva, ela é lenta, traduzindo exatamente esse trabalho desperdiçado muito grande. Ele está fazendo força para ele passar através de uma válvula estenótica, ele está desperdiçando energia para passar através da válvula estenótica. Quando ele consegue abrir a válvula, ele já está com a eficiência exaurida. E aí, professor, eu vou jogar aqui uma dúvida que vai ser fruto para outra discussão, é que a gente sabe que no ventrículo a gente tem um padrão de ativação ascendente, ou seja, a gente vê valores aumentando à medida que a gente vai em direção ao ápice.
Se a gente olhar essa região anteroseptal, septal, a gente vai ver que há um decréscimo, né, no valor de trabalho. Então, se aqui a gente tem um segmento com 1.600 milímetros de mercúrio por porcentagem, aqui a gente já está 670, aqui 1.531, aqui 1.096. E aqui a gente vê a parede anterior tentando compensar essa perda de trabalho nessa região. Seria aqui uma possibilidade de uma doença coronariana Porque eu ia falar, subclínica? que es muy probable con esa edad, ¿no? De un paciente con estenosis aórtica, esa asociación no es nada infrecuente, ¿no? Mas ahí, obviamente, que fica na especulação, né? Isso. Pode ser. Esse paciente, obviamente, vai fazer um cateterismo cardíaco para ela poder, né, Pré-operatório, verificar né? o que ela vai fazer. Seja uma TAV, ou seja uma cirurgia a céu aberto, vai requerer sempre, é obrigatório, né, acima dos 60 anos, você fazer uma coronariografia nesses pacientes. E só para a gente não esquecer que o mecanismo que leva à calcificação valvar mais acentuada é o mesmo que leva à aterogênese. Então, o grau de calcificação valvar tem relação direta com o fator de risco cardiovascular para a doença coronariana. Então, inclusive, pode ser usado como variável para a estratificação de risco. Então, Exatamente. como diz, né, a gente tem idade, tem a disfunção, a calcificação, então, realmente, doença coronariana é uma possibilidade bem factível. E agora veja que, embora seja um método relativamente recente, o trabalho miocárdico ele é extremamente importante na identificação de doença coronária de até leve, até moderada. Se ele consegue detectar exatamente por essa distribuição, né, espacial do trabalho, uma parede compensando a outra, etc., ele consegue determinar estenoses coronárias subclínicas, digamos assim. Professor, isso é um cenário muito animador para esse recurso e, às vezes, a gente até se assusta, porque não é incomum a gente ter alteração e quando estratifica esse paciente com angiotomografia, por exemplo, a gente descobre que o paciente não tem doença coronariana, mas uma ponte miocárdica, dada a sensibilidade desse método para a doença coronariana. Isso. Então, acho que é um recurso que vai tornar a ecocardiografia ainda mais importante na avaliação de pacientes com suspeita de doença coronariana. Principalmente se você associar com um esforço isométrico. Exatamente. Não seria o caso aqui da estenose aórtica, né, que é mais complicado, mas nos pacientes nos quais você fica em dúvida, no esforço isométrico, ele costuma mostrar isso com maior evidência, né? Essas áreas, né, de trabalho miocárdico reduzido com outras áreas compensando, elas costumam aparecer de forma muito mais evidente quando você utiliza um simples hand grip, né? Só dá uma carga aí para ver o que acontece. Então, eu acho que a gente já tem assunto para a próxima discussão, né? Trabalho miocárdico é um tema apaixonante, né? Nós temos várias coisas para discutir. A tecnologia tem melhorado muito, Caio. Eu que sou um entusiasta da área do esporte, eu realmente estou, assim, animadíssimo com esse recurso. Eu tenho começado a fazer alguns casos juntamente com o Gifone, lá quando fomos para o Rio de Janeiro, com strain 3D, com o sistema de área strain, né? O strain de área, que num batimento só ele avalia toda a deformação miocárdica em todas as direções possíveis, pela variação da área da região subendocárdica. E ele tem se tornado um método extremamente importante para a detecção precoce também. Se você associa isso com o trabalho miocárdico, fica muito mais sensível ainda. Então, está melhorando mesmo, né, a capacidade diagnóstica. Falta agora, obviamente, né, ter mais gente fazendo exames, mais gente utilizando o método para que esse método possa se tornar, possa aumentar o peso dele para que possa aparecer nos guidelines. Perfeito. Então era isso, professor. Caso real, sem muito rodapé de livro, mostrando como na prática a gente deve aplicar, né, todo o que o ecocardiograma nos oferece para poder avaliar de uma forma, digamos assim, efetiva esses pacientes, né? Exato, eu acho que
enfatizando, né, a utilização de vários métodos, e muitas vezes mesmo assim você fica em dúvida com alguns parâmetros, como, por exemplo, a identificação do grau dessa insuficiência aórtica, né? Ficou meio ambíguo, né? Talvez seja moderada para importante, como você fala, e como dizem os americanos, eu também concordo, eu utilizo esse tipo de classificação. Embora seria mais irrelevante do ponto de vista da conduta para o paciente. A conduta é a estenose aórtica, vai ter que solucionar, né? A insuficiência aórtica vem de erosão, vem junto, pode ser importante, mas vai requerer uma troca valvar. E ver o que vai fazer com essa aorta ascendente dele. Perfeito. Talvez Então é aí isso. uma TAV de alto perfil, né, como são as Sim. Valves, né, seja mais interessante, né, para tentar diminuir o diâmetro da aorta ascendente. Não sei. Isso aí é com os técnicos, com o hemodinamicista, ele que resolve. Exatamente. Então, é isso, né? Próxima semana a gente volta para discutir mais algum assunto, algum caso específico. Inclusive, lembrar para quem está nos acompanhando que se você tiver algum caso que ache interessante discutir, entre em contato, porque a gente faz essa apresentação, você participa da apresentação, e é interessante porque a gente vai aprender junto, né? Mostrando as dificuldades do dia a dia e casos que são mais interessantes, que muitas vezes não nos aparecem, mas que para os nossos colegas, a depender da região, do perfil epidemiológico, pode ter coisa que a gente realmente precise aprender. Então, se você tem esse caso, a gente está aqui disponível e vamos em frente para a gente sempre aprender e compartilhar conhecimentos. Exatamente isso. Então, eu acho que é por aí, né, Caio? Perfeito. Espero que tenha sido útil, né? Porque é um caso do dia a dia, é muito frequente esse tipo de patologia e que a gente possa prosseguir agora com outros casos um pouquinho mais complexos, né? Também para dar um pouquinho mais de cor, né? A nossa discussão na próxima live, né? E nós vamos ir alternando, né? Casos básicos, casos um pouquinho mais avançados, de maneira de ter todos os públicos, né? Eu acho que é importante esse perfil assim de lives. Então, será até a próxima, Caio. Nós Vamos vamos lá. ter a próxima aula semana que vem, uma próxima live semana que vem, né? E esperamos que todos compareçam novamente nas nossas lives. Abraço, professor. Até mais, pessoal. Até a Até próxima. Fiquem com Deus.